Olá, alunos e alunas, senhoras e senhores, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para falar dos pronomes, no caso desta aula, dos pronomes relativos. Língua portuguesa, frente C. Pronome relativo, ele tem 3 funções aqui básicas, vai ajudar muito aí na escrita, e para ver essas funções eu trouxe uma frase aqui, homenageando 2 alunos. Botrel escreveu o livro que guia Canguçu, tá? Muito engraçado aqui a frase, a minha perspectiva, bem interessante. O que essa frase traz para nós? O que ele retoma, substantivo, livro. O livro guia Canguçu. Primeiro, o que vai determinar um substantivo? O pronome relativo, ele determina ou determina um substantivo. Dá para escrever isso. Substantivo. Outra coisa interessante, eu tenho 2 ideias. Botrel escreveu um livro. O livro guia Canguçu. O pronome relativo ele vai fundir as 2 frases. Tá? Então, o pronome relativo determina um substantivo. Ele vai fundir 2 orações, não é, Manuel? Escrever uma oração, guia outra oração. Funde 2 orações. Outra coisa interessante é que o pronome relativo ele vai introduzir uma oração adjetiva. Por que é adjetiva? Porque ela vai determinar, no caso, um substantivo. Tá? Então, introduz de roxo uma oração adjetiva. Agora sim, o que o pronome relativo faz? Ele vai se referir a um termo substantivo anteposto, que vem antes. A única exceção comigo é o pronome relativo cujo. Cujo se refere a um elemento que vem depois. Todos os demais pronomes relativos referem-se a um substantivo anteposto. Beleza? Outra ideia, né? O pronome relativo vai fundir orações e vai introduzir um termo específico, um termo de valor adjetivo. Tá? Botrel escreveu o livro guia. Livro guia, guia aqui vai ter valor adjetivo. Muito bom. Falo agora ou explico o uso dos pronomes relativos. Talvez o principal seja o que. O que ele pode retomar pessoa ou coisa. Que ainda só deve ser usada com preposições de uma sílaba, monossilábicas. Para o que ser pronome relativo, ele deve aceitar ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Vejamos a frase. A revista de que Jana falou está esgotada. Alguns raciocínios. Jana falou da revista. Esse que, estou usando um alaranjado, se refere à revista. Está retomando revista. Jana falou da revista. Jana falou da revista. Beleza? A revista da qual Jana falou estava esgotada. Qual? Qual? Retoma principalmente coisa, tá? A ideia interessante é que eu vou usar qual quando o termo retomado estiver distante do relativo, mas a gente não olha muito isso não. Pode usar o qual em outro contexto. O termo retomado está distante do relativo ou então tem uma preposição dissilábica, trissilábica ou uma locução prepositiva. A ideia é, se a preposição for monossilábica de uma sílaba, a gente usa que. Quando tiver 2 ou mais sílabas ou for uma locução prepositiva, a gente usa qual. O exemplo que eu trouxe foi: o teto debaixo do qual ficou estava imundo. Que interessante, né? O teto estava imundo. Ficou debaixo do teto. Então, esse qual retoma o substantivo teto.
Manuel, por que é qual e não pode ser que? Vou tentar com que. Olha que interessante. O teto debaixo de que ficou? Não dá. Vou tentar de novo. O teto debaixo de que ficou? Não dá, é genial. Por que é genial? Quando a preposição tiver duas ou mais sílabas, houver uma locução prepositiva, eu vou usar qual? Preposição monossilábica, eu vou usar que, tá? Tem um fenômeno bem interessante que está acontecendo aqui, ó. Obviamente que é intencional, né? Você está vendo que teve esse D aqui e esse do aqui, também é um D, mais um. Manel, como é que eu vou saber se eu vou usar ou não essa preposição? Para usar a preposição antes do relativo, eu olho o verbo que vem depois. Quem fala algo, Manuel? Sem dúvida. Mas Jana falou a revista? Não faz sentido. No sentido de assunto, Jana falou sobre a revista ou falou da revista? Olha que absurdo. No sentido de assunto, fala de ou fala sobre. Adverbial de assunto. Fala com, fala algo, fala a alguém. Dependendo da preposição, eu vou ter um sentido diferente. O que é magnífico, tá? Eu vou olhar, quando houver um pronome relativo, eu vou olhar o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, a preposição vai ser usada antes do relativo. A mesma coisa acontece aqui. Quando houver um pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Quem fica, fica. Manuel, quem fica, fica. Sem dúvida. Quem fica, fica. Quem fica, fica em algum lugar. Quem fica, fica em cima de algum lugar. Quem fica, fica embaixo. Quem fica, fica debaixo. Tá, então, quem fica pode ficar debaixo de algum lugar. Inacreditavelmente, essa locução prepositiva de lugar é pedida pela forma verbal ficou. Tem outra coisa que é genial, vem comigo aqui. Eu disse que é assunto, não é? O assunto da fala de Jana. Se assunto, obviamente, pode falar de algo, falei de pronome relativo, falei sobre pronome relativo. O mais genial é que se fosse sobre a revista sobre a qual Jana falou, sobre duas sílabas, ou a revista de que Jana falou. C'est merveilleux. É maravilhoso, é muito bom. Vem pra cá, quem? Eu uso quem para me referir à pessoa. O cidadão com quem conversei mora no Prado. Tá? Obviamente, esse quem retoma ou se refere a cidadão, que é um substantivo e é um nome que está se referindo a uma pessoa. O que é deslumbrante, o que é maravilhoso. É essa ideia, quem conversa, conversa com. Quando houver um pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, eu uso antes. Quando houver um pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, a preposição vem antes do relativo. Vem comigo para cá. Quando houver pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, eu vou usar a preposição antes do relativo. Talvez isso te dê 40 pontos aí na competência 1 da redação do Enem. Vamos lá, uau, a vida é boa. Quanto? Menos usado, mas quanto é pronome relativo quando ele vier depois de tanto e de tudo. Fiz tudo quanto foi possível, necessário. Fiz tudo quanto foi necessário. Fiz tanto quanto foi necessário. Mais genial é isso aqui. Gente, é muito absurdo, é muito legal. Esse tudo, quem faz algo ou alguma coisa, não é verdade? É. Esse tudo tem um valor substantivo, ele é um objeto direto, o núcleo é um substantivo. E esse quanto é um pronome relativo. Maravilhoso, maravilhoso. Agora sim, vamos para um pronome mais usado, que é um pronome onde, usado e cobrado. Eu vou usá-lo onde para poder me referir a lugar estático. Se for parado, é onde. Se for em movimento, é onde. Tá? Então, verbos estáticos, ficar, morar, residir, estar, situar-se, tudo eu vou usar onde. Onde, pronome relativo, eu posso substituir por em que em variantes. Em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Olha aqui, a cidade onde estou tem um clima ameno. Estou na cidade. Mas eu não posso escrever aonde estou, não. Quem está parado. Este é o verbo estático, tá?
Vou escrever com calma aqui. Verbo estático. Tararantantam. Eu posso falar a cidade onde estou, a cidade em que estou, a cidade na qual estou. Fenomenal. Aonde? Aonde é lugar físico dinâmico. Estático é onde está, ficar, situar-se, estar situado, morar, residir. E aonde é para lugar em movimento. Foi, voltou, chegou. Verbos dinâmicos, eu uso o relativo, a palavra aonde. Tá? Vem comigo. Que bom. A boate, aonde ela foi, fica em Pará de Minas. Que maravilha. Ela foi à boate. Tá? Então vem de alaranjado. Ó, vem pronome relativo, né? Fenomenal. Tem algo muito legal para substituir por a que e variantes. A que, a qual com crase, as quais com crase. Ao qual ou aos quais. Boate é feminino e singular. A boate, Jesus. A que ou a qual. Gente, é muito fenomenal. A boate, a que ela foi. Mas não, por que é a qual? Porque quem vai, vai a. É muito genial. É tão genial que eu vou escrever aqui, ó, com 2 setinhas. A boate, a que ela foi e a craseado qual. Mas não, por que é a qual? Porque quem vai, vai a. Ha, ha, ha. Quando houver um pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir preposição, a preposição vai ser posta, colocada antes do relativo. É muito maravilhoso. Bora lá para falar de o emprego incorreto da palavra onde. Se não indicou lugar físico, parado, está errado. Outra coisa genial, né? Um articulador, um uso incorreto de onde, 40 pontos vão embora na competência 4. Tá? A competência dos articuladores. Pronome relativo visto aqui como articulador, ou na 4 ou na 1, humildade, né? Vivemos uma época onde a violência impera. Esse onde aqui se refere à época. Época não é lugar. Época é tempo. Então está errado. O óbvio, né? Quando você não tiver certeza acerca do uso de onde, você usa em que e variantes. Vivemos a época em que, vamos corrigir de roxo, em que a violência impera. Época é feminino e é singular. Então eu posso escrever época na qual. Você vai ficar deslumbrado? Eu estou deslumbrado. Por quê? Porque época é tempo e tempo é quando. Vivemos uma época quando a violência impera. Jesus, vamos escrever bonito aqui, vamos melhorar a qualidade aqui gráfica desse qual melhorou. Quando. Funcionando como pronome relativo, tá? Jesus. Tá? O mais humilde seria usar em que ou na qual. Cujo. Cujo é o único pronome relativo que se refere ao que vem depois. Vamos olhar aqui as setas. Que antes, me dei bem aqui, né? Que ou qual antes, onde antes, quanto antes, quem antes, qual antes e que antes. Mas, cujo é um pronome relativo que concorda com o que vem depois. Na verdade, ele determina, ele modifica o que vem depois. Vi uma gramática em cujo autor não acredito. Não acredito no autor. Sai de cujo e vai para autor. Tem algo interessante aqui, é o autor da gramática, Jesus. É muito fenomenal. Olha só, esse cujo determina autor, mas ele está retomando gramática. Jesus. Do ponto de vista do sentido, é óbvio que cujo concorda com o autor. Cujo autor, cujo sempre vai concordar com o elemento que vem depois, posposto. Mas ele substitui este aqui, tá? É autor da gramática. Ele é uma adjunta de nominal, tá? Ele é uma adjunta de nominal, porque está retomando aqui, de novo, com muita calma, cujo determina, modifica, concorda com o elemento posposto. Não existe cujo, não existe artigo depois de cujo, o artigo já fica aqui dentro, tá? Uma das propriedades do pronome cujo, dos pronomes em geral, é fagocitar
o artigo. Fagocitária, fagocitose. Processo de englobamento de partículas sólidas. Cujos vem do latim cuius. Não, do latim mesmo, cuius, sim senhor. Cuius. Cuius mais o, a, os, as. Cuius mais o, de origem a cujo. Cuius mais a, de origem a cuja. Cuius mais os, de origem a cujos. Cuius mais as, de origem a cujas. É por isso que não existe artigo depois de cujo. Por quê? O artigo já está dentro. Fagocitose. Hello. Você não vai escrever fagocitose nada não, tá só no que não existe artigo. O que me interessa, trouxe 2 exercícios aqui, trouxe, de verdade, 10 frases para você usar pronome relativo e, quando for possível, você vai colocar uma preposição, atentando à regência verbal. Na frase 1, o colégio estudo fica perto de casa. Quem estuda, estuda em um lugar. Então, eu posso colocar o colégio onde estuda. Você estuda lá, em tese, parado. Tá? Dá para colocar ainda o colégio em que estuda. Sem dúvida, você ainda pode falar, vamos colocar uma barrinha aqui, o colégio no qual, masculino e singular, o colégio no qual eu estudo. Este é o livro Autora com Fio. Que negócio esquisito. O pronome relativo se refere ao que vem antes, em geral. Tem uma exceção, que é o pronome cujo. Autor é feminino e é singular, então é cuja. Muito bom. Só tem que, quando houver um pronome relativo, eu olho o verbo que vem depois. Se o verbo que vier depois pedir uma preposição, eu vou usar a preposição onde? Antes. Este é o livro em cuja autora confio. Manuel, ninguém vai escrever isso. Pense no ITA, tô brincando. Pode cair na sua prova, tá? Isso aqui é o domínio da língua culta, é pronome relativo e regência. Aquela é a banda cantora, tenho simpatia. Jesus. O pronome relativo, ele se refere ao que vem antes. Todos os pronomes relativos. Exceção cujo. Aqui, a simpatia é pela banda ou pela cantora? Pela cantora. Então é cuja. De novo, cuja. Manuel, por que é cuja? E não pode ser que, por exemplo. É cuja porque os pronomes relativos, eles se referem, são anafóricos, eles se referem ao que veio antes. Que é anafórico, se refere, determina o que vem antes. Qual é anafórico? Se refere, determina o que vem antes. Quem é anafórico? Se refere, determina o que vem antes. Quando é anafórico, determina, se refere ao que vem antes. Onde e aonde? Onde é anafórico se refere, determina o que vem antes. Aonde é anafórico se refere, determina o que vem antes. É exceção, cujo é um pronome relativo que vai concordar com o substantivo que vem depois. Por isso, tenho simpatia pela cantora. Vamos aqui, então. Quem tem simpatia por algo, por alguma coisa ou por alguém. Então, por cuja, aquela é a banda por cuja cantora tenho simpatia. Esta é a música O Povo Gosta. Quem gosta, gosta de. Veio para cá, né, por causa daquela relação da regência verbal. E está se referindo à música, pode ser de que o povo gosta, sem dúvida, de que. Vamos colocar tudo em maiúsculas, né? Está tudo em maiúsculas aqui. De que. Pode ser ainda, esta é a música da qual o povo gosta. Bom, não pode ser na qual, não? Não. Porque quem gosta, gosta de. Tá? Muito bem. Esta é a rua Gustavo Lima mora. Se ele mora parado, se Deus quiser, né? Queira Deus. Quem mora parado, é estático e rua é lugar. Então eu vou colocar esta é a rua onde Gustavo Lima mora. Tá? Porque se refere à rua e eu tenho ainda um verbo estático, que é o verbo morar. Tá? Eu acho que vale até a pena fazer isso. Dá para colocar além de onde, em que. Esta é a rua em que Gustavo Lima mora. Esta é a rua na qual Gustavo Lima mora. Olha que maravilha. Gosta de. Hello. Aqui tem simpatia por. Aqui confia em. Quase terminando. Aquela é a praia Marcelo Batista foi. Quem vai a algum lugar. Tá? Então tem um A aqui.
de alaranjado. E praia é um lugar, por isso eu vou colocar aonde. Quem vai, vai a algum lugar. E praia é lugar. Ah, mas onde? Aonde? Dá para colocar ainda a que, você já sabe disso. E ou a qual. Gente, eu acho isso muito deslumbrante. Por que que é a? Por que que tem crase? Porque quem vai, vai a. Tem um a. E praia é feminino singular. Muito bom. Você vai depois do expediente, sendo muito honesto, aqui não é pronome relativo. Nenhum. Porque não tem substantivo. Mas dá para usar os conhecimentos aqui de onde e aonde. Você vai depois do expediente. Quem vai, vai em movimento. Então eu vou escrever aonde você vai. Beleza? Ah, Manel, é pronome relativo? Não, não é pronome relativo. Para ser pronome relativo, tem que determinar um substantivo. Aqui pode ser um pronome interrogativo e tem alguns professores que chamam de pronome adverbial interrogativo. Sendo honesto, humilde, bem simples, é um pronome interrogativo. Aonde? Você mora. Quem mora, mora parado, né? Eu vou escrever então onde você mora. Você foi morar. Quem vai, vai em movimento. Olhos roxos. Quem vai, vai em movimento. Então, aonde você foi morar? Quem vai, vai em movimento. Sei, quero ir. Quem quer ir a algum lugar. E lugar é lugar, tá? Quem quer ir a algum lugar, por isso sei aonde quero ir. Esta é a nossa aula de pronome relativo. Agradeço muito, bons estudos e até a próxima.